Muito boa noite, vamos chegando, meus amigos, minhas amigas, hora de nos afinar, de nos avaliar, de nos encorajar para as decisões que a gente sabe que precisa tomar e que vem protelando. Fortalecendo a nossa lucidez, que nós trazemos dentro de nós. Todos nós temos a resposta dentro de nós. Alguém pode perguntar, mas se temos todas as respostas, por que ainda restam tantas perguntas? E a resposta é Jesus quem dá. Porque tendo olhos não vemos e tendo ouvidos não ouvimos. E o que nos impede de ver e ouvir? O que nos impede são os preconceitos, as mágoas, as culpas, os medos, essa enormidade de passado. E também as ansiedades, os controles, as preocupações, essa inundação de futuro. Estamos tão cheios de passado e de futuro, como um Pinóquio que sobre seu nariz imenso colocasse dezenas de óculos. Vivemos na mentira. Não acessamos a verdade. Enquanto a verdade é o que nos libertará. Mas se estamos presos na mentira, se é a verdade que nos libertará, quando nos libertaremos? Como sair da nossa prisão? Em primeiro lugar, é urgente percebermos como esses óculos que prometem nos trazer a visão do mundo, a visão da verdade, e que só nos afastam da verdade, as crenças, as ideologias, as mágoas, culpas, preconceitos, amalgamados nessa couraça, nessa máscara chamada ego, com a qual nós nos identificamos, a qual nós nos apegamos como se fôssemos nós. Como agarrados nessa máscara temos deixado de ouvir, de ver, de nos reconhecer. Supomos que somos nossas crenças, nossos medos, nossas culpas, nossas mágoas, nossos preconceitos, nossa ansiedade, nosso controle, nossas preocupações, nossos planos. E olhando através de tantos óculos de grau colorido, escuros, claros, claro que não enxergamos nada do que está à nossa volta. Um palmo à frente do nariz de Pinóquio. Como encontraremos a libertação? Como alcançaremos essa verdade que há tanto tempo buscamos?
o Espírito da Verdade, repetindo Jesus, repetindo Sócrates, repetindo o oráculo de Delfos, repetindo a psicologia moderna, repetindo todas as filosofias e todos os pensamentos consequentes que chegam até nós, responderam: conhece-te a ti mesmo. Exercitarmos-nos todos os dias é a receita de autoconhecimento de Santo Agostinho, que está na questão 919 de O Livro dos Espíritos. E 919A. E comentário de Kardec. Ao longo das últimas 2 semanas temos refletido parágrafo por parágrafo a resposta de Santo Agostinho, depois o comentário de Kardec e agora finalizando o comentário de Kardec. O nosso codificador do Espiritismo termina assim o seu comentário: fazer esse questionamento é melhor do que o ensinamento do conhecer-se a si mesmo, que muitas vezes não aplicamos a nós mesmos. O questionamento exige respostas categóricas, através de um sim ou de um não. Ele não deixa margem para alternativas. As respostas são argumentos pessoais e, através delas, podemos saber o quanto de bom ou de mal existe em nós. Referenda Allan Kardec, confirma, reforça as perguntas trazidas por Santo Agostinho, que nós agora, no encerramento desse nosso processo, desse nosso estudo sobre a importância do autoconhecimento, nós sugerimos fortemente que cada um de vocês, mesmo os que já assistiram, assistam novamente todos os episódios de autoconhecimento que a gente fez no Oração Ação pelo Facebook, que é um pouco mais difícil rolar todas as postagens, ou no YouTube, no nosso canal do YouTube, onde se torna um pouco mais fácil. As perguntas que hoje nós relembramos para fazer uma síntese da receita de Santo Agostinho são as seguintes. A primeira, de ordem mais genérica, Santo Agostinho diz que a cada noite recordava de todas as coisas que fez durante o dia e perguntava a si mesmo o que fez de bom e o que fez de mal. Então a primeira pergunta, de ordem genérica: o que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal no dia de hoje? A segunda pergunta, diz Santo Agostinho, é com que objetivo eu agi em determinada circunstância. Então não é apenas o ato concreto, mas a nossa intencionalidade. Tanto o ato concreto quanto a intencionalidade, tanto as ações, as palavras, quanto os pensamentos e os sentimentos que as motivaram, devem ser estudados por nós ao final de um dia. Diz Santo Agostinho ainda: deve perguntar-se se fez algo que censuraria nos outros, se fez alguma coisa que não teria coragem de confessar. O outro realmente é uma referência existencial.
tão importante que muitos de nós, pelo excesso da crítica, nos aprisionamos no ataque aos outros. Então, esse parâmetro, que é tão afiado na maioria de nós, da crítica ao outro, Santo Agostinho aqui usava para si mesmo, dizendo que ao final de cada dia devemos nos perguntar se fizemos algo que nós censuraríamos nos outros. Se fizemos alguma coisa que não teríamos coragem de confessar, de dizer aos outros. Essa é a quarta pergunta. A quinta e última, Agostinho nos incita a examinar se fizemos alguma coisa contra Deus, contra o próximo e, por fim, contra nós mesmos. O erro contra Deus é o erro contra o todo, contra a criação, contra a humanidade, contra tudo que existe. Jesus nos disse que o maior mandamento é amar o todo acima de todas as partes. Então, com esse mandamento trazido aqui por esse questionamento de Agostinho, não por acaso alicerçado no mandamento maior de Jesus, nós devemos nos questionar se nós levamos em consideração o bem-estar da coletividade, o bem-estar de toda a criação, de todos os seres que estão à nossa volta e que serão afetados pela nossa decisão. Será que levamos em conta essa coletividade? Será que levamos em conta o próximo, o que interessa ao outro, o ponto de vista daqueles que nos cercam? Será que levamos em conta, por fim, a nós mesmos? É muito comum que erremos contra o outro, que erremos contra a coletividade, que erremos contra o outro, que erremos contra nós mesmos. Questionarmos-nos nos remete a uma prestação de serviço. Jesus nos incita a isso quando ele diz: se tiveres indo ao teu templo, à tua casa de oração, e lembrares que alguém tem algo contra ti, largue a tua oferta no altar, reconcilia-te já com teu adversário. E essa é a consequência dessas perguntas todas, dos erros que nós cometemos, dos abusos, das invasões, de qualquer coisa que possamos ter feito que levou alguém a ter algo contra nós. Assim que nos questionamos e percebemos que erramos contra a coletividade, contra o outro ou contra nós mesmos, todo um trabalho de reparação se impõe. Todo um trabalho de prestação de serviços para amenizar nossos erros, para corrigir nossas posições, para eliminar os maus efeitos das nossas decisões, se abre e se impõe. Fazendo o questionamento, o autoquestionamento e percebendo que erramos, se impõe todo um trabalho de reparação, de reconstrução, de arrependimento, de aprendizado, ao qual, sem dúvida, precisamos nos dedicar já no dia seguinte. Já no dia seguinte.
se temos feito algum arremedo desse questionamento uma vez por ano, ele se torna inócuo. Não dá resultado porque não lembramos de todos os erros que cometemos ao longo do ano. E sem essa ligação com a concretude dos nossos equívocos, não há como nos impulsionarmos ao arrependimento, à aprendizagem, à reparação, à reconciliação. Por isso, o questionamento precisa ser feito todo dia, localizando nossas fragilidades, nossos equívocos, porque só assim nos impulsionamos, assim que possível, se for o caso ainda no mesmo dia, mas certamente no dia seguinte, a reparação desses erros. De novo, contra a coletividade, contra alguém especificamente ou contra nós mesmos. Aprendamos, corrijamos nossos erros, reconciliemo-nos com aqueles que nós prejudicamos. Homenageemos a coletividade, o outro ou a nós mesmos se tivermos prejudicado apenas a nós. Dediquemo-nos a essa reconstrução, a esse aprendizado, a esse ressarcimento, essa diminuição dos efeitos gerados por nós. É uma receita fundamental, é uma tarefa diária, que se a ela nos dedicarmos, teremos encontrado uma maneira fantástica de todos os dias nos examinarmos como uma mulher faz nos seus seios, pois assim percebe nódulos pequenos cuja reparação é mais fácil. Nós também, se nos examinarmos em nossas atitudes, em nossos erros, em nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, em nossas ansiedades, nossas preocupações, poderemos desenvolver imediatamente, iniciar já as correções, as reparações, as reconciliações que propiciarão a mudança efetiva de nós mesmos. Autoconheçamo-nos, vigiemos e oremos para não cairmos em tentações. Vigiemos nossos atos, nossas intenções, oremos para reparar, reconciliar, aprender, porque é assim, será assim, tenhamos todos nós a certeza de que não cairemos mais em tentações e não caindo, livraremos-nos de todo o mal. Como prometeu Jesus no Pai Nosso, se queremos nos livrar de todo o mal no futuro, é preciso que no agora não caiamos mais em tentação. E para não cairmos em tentação, precisamos examinar nossos erros quando eles ainda são pequenos, quando eles acabaram de ser cometidos, quando a reparação, o aprendizado, a reconciliação fica mais fácil, mais efetiva. Que assim seja com todos nós, que nos dediquemos diariamente a essas 5 perguntas, para que a nossa evolução, o nosso aprendizado, a nossa própria lucidez e coragem para prestar serviços se inicie e se aprofunde e nos transforme, é claro, na reparação e reconciliação dos nossos erros
e ainda mais na prestação de serviço a outros que estejam na iminência ou tenham acabado de cometer os mesmos erros. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é servindo a outros que erram como nós, que nós consolidaremos o nosso aprendizado e a nossa transformação. Como fazem os alcoólicos no 12º passo dos Alcoólicos Anônimos, é servindo que nos melhoraremos. Um grande abraço a todos, muito feliz por estarmos juntos, aprendamos muito, cuidando uns dos outros como fazemos hoje com a amiga Sayonara, que todos sirvamos cada vez mais, porque essa é a grande maneira de crescermos. Que toda a humanidade, que tanto precisa dessa mudança, que cada um de nós, que tanto precisamos da fraternidade, que quando não vamos até ela servindo, precisaremos ir até a fraternidade sendo servidos, porque servir e ser servido é a maneira de expandir o nosso ponto de vista. Homens com mulheres, ricos com pobres, brancos com negros, brasileiros com argentinos, com noruegueses, japoneses, africanos. E é servindo e sendo servidos, no exercício diário da empatia, da compaixão, que sairemos da limitação, da prisão do egoísmo. Sirva, ajude, ame a cada dia um pouquinho mais. Muito grato e até os próximos encontros. Não perca uma chance de servir. Como disse Teresa de Calcutá, que nenhuma pessoa passe por você sem que você realize um movimento de limpeza, de iluminação, de ensinamento, de cura. Que assim seja com todos nós. Até a próxima, meus grandes amigos. Um prazer aprender com todos vocês. Até a próxima.